Olá, meu nome é Guilherme e na aula de hoje iremos falar sobre o conceito de telecomunicação, explicando o que ele é, sua história, como funciona e como ele está presente no nosso dia a dia. Para começar, vamos definir o que é telecomunicação. O conceito de telecomunicação pode ser definido como a troca de informação entre dois pontos geralmente distantes, feitas através de fios, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Esse processo habilita você a trocar diversas mídias variadas, como sons, imagens, fotos, letras e números, possibilitando a comunicar-se como quiser a grandes distâncias, de forma simples, rápida e eficaz. Posso citar o rádio como um bom exemplo, um aparelho que usa por esse meio de comunicação no seu funcionamento, mas isso será aprofundado mais tarde nesse vídeo. Agora que vocês já conhecem mais sobre o conceito de telecomunicação, vamos falar como ela surgiu e como virou um fenômeno mundial. A telecomunicação nasceu quando o inventor americano Samuel Morse, em 1844, desenvolveu um aparelho que possibilitava a comunicação entre distâncias, conhecido como telégrafo. Logo, o aparelho de Morse foi se popularizando rapidamente e em 1858 foi lançado o primeiro cabo submarino telegráfico intercontinental, que fazia a conexão entre o oeste americano e a Europa. A primeira verdadeira conexão entre os dois continentes só ocorreu em 1866. Com um sucesso como esse, muitos outros inventores começaram a tentar desenvolver algo com o mesmo propósito. O que mais se destaca entre eles é Alexander Graham Bell, que desenvolveu o telefone com fio em 1876, trazendo a fala como um novo meio de telecomunicações. Conforme a ciência ia evoluindo, se desenvolvia cada vez mais a telecomunicação. Teorias como a eletromagnética da luz de Maxwell, de 1884, e descobertas como a verificação das ondas eletromagnéticas de Hertz, de 1888, levaram a ser feita a primeira ligação com telefone sem fio, feita em 1893 pelo padre Roberto Landi. Logo depois, no século XIX, houveram grandes e muitos avanços em rumo das telecomunicações. Torres que lançavam sinais eletromagnéticos para a população foram erguidas em 1901. O rádio e a televisão foram desenvolvidos na década de 1920 e os russos lançaram o primeiro satélite da Terra em 1957, com os americanos mandando o primeiro homem para a Lua em 1969, sendo esse o mesmo ano que surgiu o que nós chamamos hoje em dia de internet. Já no século XX, para encerrar nossa história, foram desenvolvidos os smartphones, que possuem coisas como troca de mensagens, GPS, ligações e muito mais. Agora meu colega aprofundará um pouco mais como funciona a telecomunicação. Olá! Bom, a maioria das telecomunicações utiliza ondas eletromagnéticas. Essas ondas são formadas por variações em campos elétricos e magnéticos. Elas viajam na velocidade da luz e podem variar em frequência, amplitude e comprimento de onda. Todas as frequências das ondas eletromagnéticas não são utilizadas nas telecomunicações. Somente entre mais ou menos das frequências de 10 elevado a 4 Hz até uns 5 GHz. Os vários usos das telecomunicações pelas ondas eletromagnéticas separam essas frequências em partes. A parte com frequências mais baixas se chama as LFs, ou Low Frequencies em inglês. Elas são utilizadas para transmissões submarinas ou entre continentes de longa distância. Logo depois delas, com frequência um pouco mais alta, vem a estação de rádio de AM, que vem dos 600 kHz até 1,5 MHz. AM que vem de amplitude modular. Também de rádio tem as FMs, que são de 88 a 180 MHz. A diferença entre AM e FM é que AM, como eu já disse, é amplitude modular e FM é frequência modular. A diferença está no nome. Amplitude vai mudar a amplitude das ondas e a frequência vai mudar a frequência. Ou seja, para enviar uma mensagem através dessas ondas, a AM vai mudar a amplitude da onda e a outra vai mudar a frequência da onda. Bom, logo depois vem a TV, os canais que utilizam a TV, que eles podem ser VHF ou UHF. VHF de Very High Frequency, que vão mais ou menos estar em média de 200 MHz, ou UHF, que é Ultra High Frequency, que vão de 500 MHz até 900 MHz. A variação, se depende de VHF para UHF, depende do país e da região. Bom, depois da TV vem a telecomunicação através de celulares, que vai de 900 MHz até 2,4 GHz.
Depois dela só vem o Wi-Fi, que vai ou ser exatamente 2,4 GHz ou 5 GHz. 5 GHz é menos comum de ser utilizado do que o 2,4. Bom, mas até agora eu só falei das frequências. As outras características que podem mudar são do comprimento de onda, por exemplo. O comprimento de onda ele vai mudar se aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda e ao contrário também. Se você aumenta a frequência, você diminui, e se você diminui a frequência, você aumenta o comprimento de onda. Bom, então as frequências mais baixas vão ter altos comprimentos de onda, tipo as LF, que vão ter comprimentos de onda bem grandes. Uma qualidade disso é que, primeiro, por um dos fenômenos físicos de ondas que são a difratação, que é a capacidade da onda de desviar de obstáculos, quanto maior a onda, melhor ela consegue desviar de obstáculos, tipo prédios. Então essas ondas conseguem passar por mais prédios, só que ao mesmo tempo elas perdendo a quantidade de frequência sendo menor, ela perde o poder de penetração, então ela não consegue passar da ionosfera. Ondas com maior frequência conseguem. Uma coisa que isso permite ela não passar pela ionosfera é que, como ela não passa pela ionosfera, ela reflete na ionosfera e volta para a Terra. Assim, você pode fazer uma transmissão de um lugar, ela reflete na ionosfera, volta para a Terra em um lugar mais distante. Dessa forma, você pode fazer transmissões para outros continentes, como é o caso das LFs. As AM e FM também podem fazer isso, mas como elas têm uma frequência maior, elas não conseguem desviar tanto de objetos, elas precisam de uma potência maior para conseguir fazer esses percursos, no caso, que geralmente não fazem. Bom, as de TV, que já conseguem ultrapassar a ionosfera, o que elas vão fazer? Elas vão sair da Terra, vão atravessar a ionosfera, vão ser recebidas por um satélite que volta elas para a Terra. Então ela sai da ionosfera, vai para o satélite e volta, e assim consegue simular mais ou menos o que seria refletir na ionosfera, só que utilizando um satélite. Dessa forma consegue também transmitir a longas distâncias. O celular também consegue fazer a mesma coisa. Hoje, John, até os sistemas de telecomunicação são muito utilizados. Aqui temos um espécime, John, um espécime muito utilizado atualmente, que é o smartphone, John. Dentre os mais utilizados, nós temos a televisão, John. Nós temos os smartphones, nós temos o rádio, John. O rádio. E nós temos até alguns videogames portáteis, enfim. São muitas as possibilidades, porque eles sempre são muito importantes para... Sofreu um ataque, John. Tome cuidado, é um ambiente muito hostil aqui. Bom, prosseguindo, John, prosseguindo. É fato de que os sistemas de telecomunicação hoje são muito importantes para que podamos nos situar e mantermos-nos informados do que acontece no mundo ao nosso redor, não é, John? É muito difícil hoje alguém não possuir nenhum meio de comunicação. Ele é muito importante até às vezes para prevenir de possíveis furacões, tornados, entre outras coisas, John, de tsunamis e etc. É muito diferente. E aproxime-se, John, aproxime-se. Veja o que temos aqui. Isso aqui, John, isso é uma televisão. Televisão é muito importante porque com satélites, John, com satélites no espaço sideral, a televisão ela é capaz de emitir imagens em tempo real, John. Sim, John, em tempo real. Ei, John, venha ver. A poucos metros de nós, tá vendo? Parece um sistema de telecomunicação, parece um rádio de carro, eu não sei. É um dos mais utilizados hoje em dia, pelo que parece. Precisamos viver, não podemos perder essa oportunidade, John. É uma oportunidade única da natureza. Então, vamos, John, vamos! Oi, John, vem aqui, veja isso. Isso é um espécime muito interessante. É um espécime muito atual, John. Esse espécime é muito encontrado em carros, principalmente. Ele é um espécime de rádio, rádio de carro. É muito interessante, porque pois ele pode distribuir informação. Foi atacado, John. Tome cuidado, é um ambiente muito hostil. Mas como eu estava dizendo, esse é um dos mais encontrados nos dias atuais, John. Esse é um rádio muito interessante de carro. E é isso aí. Bom,